Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham pela TV Nova Luz, nessa parceria com o Clube de Arte, com a Rede Amigo Espírita, com a Rádio Portal da Luz em Dourados, com o PUR Brasil de Web Rádios e tantas outras que nos transmitem, nos retransmitem, a Rádio Rio de Janeiro, nossa grande parceira, todos os irmãos que nos ajudam a compartilhar. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, mais uma vez para apresentar o nosso programa Despertar Espírita. Enriqueçam esse encontro com seus comentários, as suas perguntas, suas considerações. Ajudem-nos a divulgar este e todos os demais vídeos da Nova Luz. Você é de casa, podemos contar com a sua ajuda? Compartilhe, marque os amigos, convide, divulgue individualmente nos grupos, crie playlists no YouTube, use o Facebook, o WhatsApp, Instagram, seu e-mail, todas as ferramentas disponíveis para que a gente utilize tudo em prol da divulgação da doutrina espírita. É somente com a ajuda de vocês que nós conseguimos levar a TV Nova Luz a tantos corações. Hoje nós vamos tratar do tema: será que podemos fazer contato com os entes queridos? Vocês aí de casa, o que vocês acham? E para tratar conosco sobre esse tema, está aqui nos estudos da TV Nova Luz, nosso querido irmão Marcos Vinícius e nossa querida irmã Leila Brandão. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Tudo bem? Tudo bem, Américo. É uma alegria muito grande poder participar do seu programa. Do meu não, o nosso. É, mas eu digo o seu porque você tem uma alegria contagiante, você é o âncora, né, Marcos? Graças a Deus. E tem todo esse espírito idealista, essa vontade de divulgar a doutrina. E isso a gente comunga com esse ideal também, né? Graças a Deus. É Nosso muito querido bom. Marcos, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Américo. Boa noite aos nossos amigos internautas. É assim uma grande alegria estarmos aqui novamente. E hoje, motivos de mais alegria ainda, porque o nosso irmão Américo está fazendo aniversário Olha hoje. só. É mesmo. Mas ele está aniversariando hoje. Então, é assim um grande presente para a gente. É. Pedindo aos bons espíritos que possam nos inspirar para que nós possamos trocar experiências, né? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Nós estudamos a doutrina e cada um tem um pouquinho para colaborar. Muito obrigado, meus irmãos. E você aí de casa, podemos fazer contato com os entes queridos? Quais os meios de fazer esse contato? Será que a profanação, comunicar-se com esses espíritos, com os seres desencarnados, o que é preferível? A evocação ou a comunicação espontânea? Como saber
se eu posso ou não evocar um determinado espírito. E até quando eu posso evocar? Quando eu não sou atendido, por exemplo, por esse espírito evocado, o que fazer? Qual o motivo? Quais os espíritos que podem ser evocados? Qual é a linguagem que eu tenho que utilizar para falar com esses espíritos? Eu posso evocar espíritos sem ser um médium? Como os espíritos podem ouvir as evocações que são feitas? Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Pode-se evocar o espírito de uma pessoa que esteja viva? Será que eu posso? O que eu posso fazer para diminuir a minha dor diante da separação de um ente querido? Depois de eu desencarnar, será que eu encontro os meus amores? Eu posso reencontrar os meus entes queridos? Todos esses assuntos serão tratados hoje, porque está no ar o Despertar Espírita 2019. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo aí de casa, porque o Américo, desastrado que é, deixou o headset cair aqui no chão. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Tá legal o som aí? Tá tudo ok? Podemos continuar? Então vamos lá, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, para a gente ir direto ao assunto, sabemos que esse tema é bastante difícil. Vamos tentar levar o programa na maior animação possível, mas nós sabemos o quanto é difícil. Eu queria deixar para você aí de casa essa nossa consideração inicial, que nós temos toda a noção de que ainda que a gente seja espírita, que é muito difícil passar por esse momento. Eu mesmo, quando eu passei, sofri bastante, entrei num estágio bastante difícil da minha vida. Então, tenho certeza absoluta que a tentativa que a gente faz aqui para levar o programa no mais alto astral não é por desrespeito a esse momento tão delicado, mas sim para que vocês se sintam aqui confortados e animados para seguir adiante. Então vamos direto ao assunto. Queria te perguntar o seguinte, Marcos, nós podemos fazer contato com os entes queridos? Sim, com certeza. Porém, lembrando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 12, ele nos fala, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, essa afirmativa de Paulo, ela serve para várias situações das nossas vidas. Então, na pergunta 934 do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele expõe sobre essa dor que todos nós sentimos na perda de um ente querido, quando os espíritos respondem, eles falam que isso é uma expiação e uma prova para nós que ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas que nós temos uma consolação, que é nos comunicarmos com os nossos amados, pelos meios que nós temos condições. E os espíritos ainda colocam que lá na frente nós teremos meios mais seguros e mais rápidos de nos comunicarmos, que a gente daqui a pouquinho vai abordar quais são esses meios. Maravilha, meu irmão, segura um pouquinho aí, não fala tudo ainda não, para a gente dar as boas-vindas aos irmãos aqui de casa. Sejam todos muito bem-vindos aqui. A produção aqui da TV Nova Luz está passando para a gente aqui dos chats da Rede Amigo Espírita YouTube, Rede Amigo Espírita Facebook, Facebook da TV Nova Luz, está concentrando tudo aqui no programinha que a gente tem, para que nenhum de vocês fique sem a nossa resposta aqui. Coloquem as suas considerações, botem também o que vocês acham do tema, se foi fácil ou difícil para você, qual foi a sua experiência, como você fez para poder conseguir forças. Sem dúvida nenhuma, o nosso depoimento pode ajudar muitos outros irmãos a saírem às vezes, daquele momento triste que acaba se dando, né, após essa separação dos entes queridos. Adelaide Silva, nossa querida Adelaide, olha só, o nosso Marcos Vinícius diz: boa noite, amigos da TV Nova Luz, aguardando por mais esse encontro.
Luiz Domingues, Ana Paula Marques Fraga, lá de Mesquita, nossos queridos irmãos também, Marinalva Bezerra, sempre conosco aqui, a nossa querida Ana Paula também, todos os irmãos sempre aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Rafael Sveiter, Adelaide de novo, diz boa noite, queridos irmãos. Ana Paula diz parabéns, Américo, obrigado também, minha irmã. Meu aniversário hoje para os irmãos que estão chegando agora aqui. Nosso irmão Marcos Vinícius já falou a surpresa, né? Denise de Curitiba, nossa querida irmã Denise. Walter Gomes diz, podemos fazer sim contato com os entes queridos, ninguém morre, apenas desencarna. Obrigado, meu irmão. Matheus Valose, Marlene Oliveira, Leila Rosa, ela diz, buenos nostro. Nossa querida irmã também, Luciana da Conte, lá da Inglaterra. Nossos irmãos César Pérez, nosso querido irmão trabalhador da nossa TV Nova Luz. Luiz Romeu também, Leila Rosa. Minha mãe, Vera Lúcia, está aqui conosco também. Diz boa noite, Américo, Marcos, Leila, todos da TV Nova Luz. Marco Aurélio, nossos irmãos... Não, Adelaide Silva fala, Marco Aurélio, pai do Vinícius, mandando um abraço para você, Marcos, e para o Américo também. Sejam todos bem-vindos, Wanda Soares também, Marcos Silva, Zedenilson Oliveira, diz parabéns ao Américo pelo seu aniversário, paz e saúde hoje e sempre. Obrigado, meu querido irmão. Marcos, fala para mim o seguinte, quais são os meios de fazer esse contato com os entes queridos? Bom, nós temos diversos meios. O primeiro deles é através de um médium. Através de um médium, através da evocação ou da comunicação espontânea, nós podemos ter essa comunicação. E aí tem a psicografia, a psicofonia, nós temos os efeitos físicos, que são as materializações. Inclusive Peixotinho, um grande médium, ele teve grandes trabalhos de materialização, assim como Chico Xavier. Nós também temos a transcomunicação instrumental, temos os nossos sonhos, enfim, uma série de possibilidades de nós mantermos os contatos com os nossos amores que já se encontram do outro lado da vida. Muito obrigado. Agora eu queria fazer uma pergunta dupla. Olha que coisa legal. Estamos fazendo o programa ficar mais animado. Eu queria perguntar o seguinte, quando eu não sou atendido pelos espíritos que eu evoco, qual é o motivo para isso? Vou perguntar para o Marcos. E vou perguntar para a Leila o que a gente faz para superar esse momento, quando a gente tenta esse contato e não consegue. Bom, existem vários motivos. Primeiro, depende do espírito querer ou não, que ele tenha a sua vontade, tem o seu livre-arbítrio de querer comunicar-se conosco ou não. Segundo, é a permissão, porque tem que ter uma permissão de Deus, da espiritualidade superior, para que ele possa fazer esse contato. E também, ele já pode estar reencarnado. Um outro motivo também é que, dependendo do tipo de desencarne que ele teve, a vida que ele levou aqui na Terra, se ele foi muito apegado à matéria, ele ainda pode estar no estado de perturbação e ele não consegue. Haja vista o caso de André Luiz, que ficou 8 anos no umbral. Então, são várias as situações em que o espírito, mesmo quando evocado, ele não se comunica conosco. Então, esse espírito que não se comunicou, muitas das vezes não é nem porque ele não quis, né? Algumas vezes, como você falou, está encarnado ou não está podendo naquele momento, né? Não está em condições, né? Até para a gente, acho que já ajuda a Leila na pergunta, né? Como a gente se consolar quando a gente não consegue essa comunicação dos nossos familiares. Sim, olha, meus irmãos, a comunicação não é uma coisa simples. Tem que haver um treinamento. Se você já é um médium ostensivo, você com certeza vai sentir a presença dos espíritos em algum grau, né? E aí você pode tentar se comunicar com ele, falando alguma coisa, ouvindo no seu campo psíquico a resposta, mas esse processo da comunicação, como diz Allan Kardec, é um princípio orgânico. Você tem que ter a sua glândula pineal, né, que é a glândula transreceptora da comunicação, você tem que ter tido um treinamento para fazer isso. Não é assim, eu quero falar com os espíritos, então agora eu começo a chamar fulano, vem cá, ciclano, vem cá. Não, não é assim. As coisas não acontecem dessa forma. Os espíritos, primeiro, como o Marco falou, são livres, eles podem atender ou não. Segundo, eles, além de não querer, eles podem não ter a possibilidade. Se eles estão reencarnados aí num prazo de 10 anos, talvez eles ainda não tenham
condições de se comunicar. E existe um outro fator, às vezes eles estão tentando se comunicar e você é que não tem condições de perceber. Porque para a pessoa perceber a entidade espiritual, ela tem que passar por um treinamento. Eu fiquei, por exemplo, mesmo a minha mediunidade sendo ostensiva, que desde menina eu via os espíritos mexiam comigo, eu tinha perturbações por conta da influência espiritual, né? Porque o médium ostensivo às vezes se manifesta lá na infância. Mas, ainda assim, eu fiquei 10 anos tentando, na mesa mediúnica, fazer com que ter a possibilidade desse contato. O meu pai, por exemplo, que era espírita, que nos formou dentro do processo da comunicação, a gente não via nenhum mistério nisso, ele levou 10 anos para se comunicar. Por que ele levou 10 anos? Porque todas as vezes que ele se aproximava para se comunicar com a gente, ele não conseguia, a emoção dominava e ele não conseguia se comunicar. Ele precisava de ajuda de outros espíritos que diziam, seu pai está presente, está dizendo isso assim, assim, mas ele realmente não conseguia. Entendeu? Entendi. Então tem toda essa preparação, não adianta a gente achar que vai ser do dia para o outro. Não, né? não vai então, ser. Então o segredo talvez para essa comunicação seja a paciência, não é isso? Tem um detalhe, o treinamento, né? E tem um detalhe também, né? Tem que haver a interação fluídica do espírito com o médium. Às vezes afinização, o espírito evocado, ele está ali presente no ambiente, mas não tem essa afinidade fluídica com o médium, então ele não consegue fazer a comunicação, embora ele esteja presente no ambiente. Verdade. Maravilha. Meus irmãos aqui que continuam chegando aqui na TV Nova Luz, sejam todos muito bem-vindos no nosso Facebook da TV Nova Luz, Facebook da Rede Amigo Espírita, YouTube da RAI, os irmãos que nos acompanham pelas rádios Dourados, a Rádio Portal da Luz, esse web pool de rádios, tantos outros irmãos aí que nos ajudam, né, a levar para frente esses nossos programas, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Chegando um monte de gente aqui, Eliane Maria, nossa Ângela de Copacabana, Rosângela Dias, e a Rosângela Dias, ela faz uma pergunta para a gente, e eu vou passá-la para o nosso querido irmão Marcos. Ela fala o seguinte, Marcos, um espírito que desencarnou há 8 anos, ele já pode ter reencarnado na mesma família? Com certeza. Nós temos relatos que, às vezes, um espírito, ele reencarna até dentro de poucas horas, como nos diz o Livro dos Espíritos, e pode levar alguns anos. E, via de regra, essa reencarnação é no próprio seio familiar para que o convívio daqueles espíritos se restabeleça e eles possam evoluir, porque a nossa família é um meio onde nós temos a possibilidade de evoluir junto daqueles que nós temos algumas pendências. Então, uns estão para nos sustentar e outros estão para realmente nós limarmos as arestas que existem de vidas passadas. Então isso pode acontecer muito, pode acontecer de repente, um avô, ele desencarnar e depois nascer como filho do seu neto, do seu próprio filho, e às vezes ele está ali naquele ambiente e as pessoas ainda estão pensando que ele está na espiritualidade. Então, é a coisa mais normal que existe. E algumas crianças, elas relatam alguns acontecimentos que vêm corroborar isso. É só prestar atenção no relato das crianças, principalmente até os 7 anos, que geralmente elas deixam alguma dica se é um espírito que está reencarnando de um avô, de uma tia, de uma mãe, de um pai, elas sempre dão uma dica. Então, aliás, isso é perfeitamente possível. Hoje na literatura, inclusive pessoas que não são espíritas, né? Hoje a gente tem uma literatura bastante farta, né, sobre histórias de reencarnação, pessoas que se lembram de outras vidas, né, e que dão detalhes que seria impossível a pessoa saber daquilo. Isso. Né? Tem um livro que se chama Nossos Filhos São Espíritos. Procura adquirir ele traz várias histórias relatando essas situações. De Hermínio Miranda. Então, nossa irmã aí, que acabou de fazer a pergunta, busca esse livro que o nosso querido irmão Marcos acabou aqui de nos indicar. É realmente um livro muito bacana. Tem outros também, tem muitos livros nessa área. Meu irmão Marcos, já que a gente
falou um pouquinho sobre esse tempo, então 8 anos depois é possível que esteja encarnado. Quero fazer uma outra pergunta agora, o inverso, que é na questão da desencarnação. Após quanto tempo da desencarnação eu posso tentar fazer o contato com o espírito? Então, lá no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que trata exatamente sobre a evocação, nos fala que essa evocação pode ser feita até no momento do desencarne. Só que Kardec, ele orienta a se fazer 8 dias depois, que é o tempo suficiente para que o espírito saia do estado de perturbação. Mas assim, esse período vai variar de acordo com o apego que nós temos à matéria, de acordo com a evolução do espírito. Então, tem espíritos que podem passar 10, 8 anos, às vezes até 50 anos, e não ter condições de fazer a comunicação. Isso vai depender de cada espírito, de cada situação. Mas, via de regra, Kardec nos recomenda depois de 8 dias. Tem uma querida irmã aqui que é a Gisele Machado. Obrigado, Gisele, pela sua pergunta. Aliás, tem pouca gente perguntando, tem um monte de gente aqui no chat. Participem, coloquem as suas considerações, tragam as suas perguntas, porque hoje é meu aniversário. Vocês não vão deixar o Américo carente logo no dia do aniversário, né? Então não me deixem triste, façam perguntas. A nossa irmã Gisele, vou passar para a Leila. É maravilhoso ser entrevistador, né? Porque a gente não precisa responder, né? É só a gente passar a pergunta, olha só. Às vezes a gente nem sabe responder, a gente passa. Então, minha irmã Leila, eu vou passar para você. É o seguinte, a nossa querida irmã, ela fala assim, quando se faz uma oração para um espírito desencarnado, caso ele já tenha reencarnado, as energias serão recebidas por ele? Com certeza, com certeza. A oração é o meio mais rápido da gente se comunicar com os nossos irmãos desencarnados e de beneficiá-los também, porque as vibrações boas que você envia, ele recebe em forma de carinho, às vezes nem sabe de quem é, né? Ainda não tem condição de identificar que tipo de energia boa chegou, mas a gente sente um bem-estar. Às vezes eu sinto isso, eu sinto um bem-estar e me vem a lembrança, às vezes, pessoas queridas que já estão na dimensão espiritual. Eu falo assim, a minha avó se lembrou de mim, porque eu sinto um bem-estar. Você sente, é como se alguém te abraçasse espiritualmente. A oração é isso, é um grande abraço. Então, a nossa irmã pergunta assim, se eu faço essa oração para alguém desencarnado, se a pessoa já tiver encarnado, ela vai receber essa energia, vai receber, né? Do mesmo mesmo jeito. Que maravilha. Vai receber do mesmo jeitinho. Não importa encarnado, desencarnado. Nós somos espíritos imortais. Então, onde quer que a gente esteja, o nosso pensamento vai. O pensamento não tem barreiras, né? Para o nosso pensamento. Que maravilha. Meu irmão Marcos, agora a gente vai tocar num tema polêmico. A gente sabe que alguns irmãos dizem para a gente que é proibido evocar espírito, que é profanação. É profanação mesmo evocar os espíritos? Bom, a gente vai encontrar isso, que vem lá de 3.000 anos atrás, que Moisés, né, que fez essa proibição. Então, isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 10 e 11, onde Moisés proíbe a evocação de espíritos, mas as evocações frívolas. Porque naquela época, inclusive está no livro Consolador também de Emmanuel, na pergunta 274, se não me engano, e também no livro Lázaro Redivivo, explicando essa proibição de Moisés. Porque naquela época, segundo o livro Lázaro Redivivo, Moisés foi levado ao plano espiritual e o plano espiritual tinha a ideia de, através dessas comunicações, trazer a parte moral para as pessoas daquela época. Só que devido à infância espiritual daquelas pessoas, a coisa tomou um rumo em que as pessoas queriam saber de coisas corriqueiras da vida material. Por exemplo, né? Eu vou trocar a porta da minha casa, como é que eu faço essa porta? Eu quero saber com quem que eu vou casar. Ou seja, coisas corriqueiras da vida material que estavam deturpando o sentido da comunicação com os espíritos. Então Moisés, ele teve que criar essa lei impedindo a comunicação com os mortos. Mas a humanidade evolui.
Aliás, esse tipo de comunicação, até desculpa te cortar, a gente tem na base da doutrina espírita como proibida também, né? Com certeza. Então, o que Moisés proibiu, a gente continua proibida, né? Não, na verdade não é uma proibição. É uma recomendação. É uma recomendação. Aí, a gente pega agora a questão 935 do Livro dos Espíritos, que trata exatamente sobre isso. Então, os Espíritos respondem que não há profanação. Quando você faz essa evocação de uma forma respeitosa, conveniente, onde você tem um recolhimento, em que você tem sinceridade no seu coração, isso é até agradável aos espíritos, porque eles se sentem lembrados, se sentem acarinhados. Agora, quando é feita de uma forma leviana, aí que começa a deturpar. Então, a comunicação com os nossos irmãos, ela é perfeitamente aceitável e ela não é condenável, não é profanação. Tudo vai depender da forma que nós fazemos, das nossas intenções, dos nossos sentimentos. Muito obrigado, meu irmão. Leila, tem uma pergunta aqui que é bastante delicada agora, vou passar para você, que é da nossa querida irmã Luísa. Ela pergunta o seguinte: se o desencarne ocorreu pela via do suicídio, ainda assim eu consigo me comunicar? Posso tentar essa comunicação com o ente querido? Você pode até tentar, Luísa, né? Você pode até tentar, minha amiga, mas não vai conseguir, porque o suicídio, ele tem todo o amparo na dimensão espiritual, mas o espírito em si, ele não está em condições de receber uma evocação, ele não está em condições, porque quando a pessoa comete o ato do suicídio, pela nossa literatura que a gente tem lido, aqueles que já suicidaram, cito como exemplo a Memórias de um Suicida, quando eles interrompem a vida, né, eles ainda têm o fluido vital ainda no seu perispírito, e essa quantidade de fluido vital serve de atrativo aos espíritos vampirizadores, que aí é um assunto assim bem delicado que a doutrina coloca, mostrando que o espírito, por ter consumado um ato desse, até por ignorância de conhecer a realidade espiritual, ainda assim se assusta quando é despertado na dimensão espiritual, cercado de entidades que se aproveitam do seu fluido vital, que ficam necessitando daquele fluido para permanecer na psicosfera da Terra. Então, é uma coisa que não vale a pena evocar o espírito. Vale a pena você orar por ele, pedir a Jesus por ele, mandar vibrações carinhosas de perdão, de compreensão, essas vibrações de aconchego, porque, na verdade, o espírito está precisando de nossas preces, né? E não que a gente evoque para saber o que está acontecendo com ele. Nenhuma. Então, a irmã Luísa está dada a resposta pela nossa querida Leila. Então, principalmente naqueles... logo após, né, esse suicídio, não é o ideal que se tente essa comunicação. É óbvio que isso não vai durar para sempre, o espírito vai passar por um tratamento, como a Leila falou, tem todo o amparo no plano espiritual, para que num determinado tempo ele consiga, assim, se restabelecer e tenha condições de dar essa comunicação. Mas, tão logo ele desencarne pela via do suicídio, não é possível essa comunicação, porque ele passa por esse momento ali bastante dificultoso que a nossa querida irmã falou. Como nada é por um acaso, e são vocês que fazem o nosso despertar espírita, a próxima pergunta que eu ia fazer aqui agora é exatamente em relação ao que a nossa irmã Marlene Barcelos colocou. Ela diz assim, nossos irmãos precisam seguir evoluindo, por isso precisamos deixá-los na paz. Ela fala isso porque realmente as pessoas ficam o tempo todo tentando aquilo ali e não deixam os irmãozinhos, né, seguir o seu caminho. Então, exatamente nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte, Marcos: o que é preferível, a evocação ou a comunicação espontânea? Esse assunto é bem interessante, porque no próprio capítulo 25, lá do Livro dos Médiuns, nas considerações iniciais, Kardec coloca que algumas pessoas preferem que as comunicações sejam espontâneas, porque elas acham que, sendo espontâneas, você consegue identificar se o espírito é aquele mesmo que está se comunicando ou se é um embusteiro. Só que Kardec ele faz um contraponto, dizendo que é melhor você fazer a evocação, porque você fazendo a evocação, você direciona aquele espírito, a pergunta àquele espírito, a evocação,
e aí você já cria uma barreira para que espíritos outros não interfiram na comunicação. Mas ele vai aprofundando esse conhecimento e ele fala que as dois tipos, eles são admiráveis. Os dois tipos, ele tem as suas vantagens, tanto a espontânea como também a evocação. O que você não pode é excluir um em detrimento de outro. Então, cada situação vai demonstrar se o melhor é ser uma comunicação espontânea ou se você vai fazer a evocação. Eu vou até citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu e meu pai estávamos numa reunião comum da casa, né? E em determinado momento, um médium se virou para o meu pai e falou, tem uma na senhora casa aqui, espírita, né? isso, na casa espírita. Tem uma senhora aqui, de nome Adelina, que diz que é sua mãe. Você conhece? Aí meu pai falou, com certeza, é minha mãe. Então, foi uma comunicação espontânea. A gente estava numa reunião, ninguém estava pensando nisso, e o espírito foi e se apresentou. Um espírito familiar, de uma forma espontânea. E outro exemplo que eu queria dar, que aconteceu com a minha esposa. O meu sogro, que na verdade não foi um sogro, foi um pai, né? Tanto eu quanto ela, nesse sentido, fomos muito felizados, que nós não tivemos sogros, nós tivemos pais. E o meu sogro desencarnou. Então passou um tempo e a Giane, ela estava assim, um pouco triste, né, consternada, querendo saber a situação dele no plano espiritual. Só que ela não queria fazer evocação, ela queria que isso acontecesse naturalmente. Só que o que acontece? Quando nós pensamos, automaticamente nós já estamos evocando. Ela não falou isso com ninguém. E o meu sogro, ele tinha um amigo, que inclusive é evangélico, que chegou para minha esposa e falou depois de um tempo que ele teve um sonho com o meu sogro e ele relutou muito em falar com ela, porque pelo fato de ser evangélico, ele não acredita na comunicação com os mortos e ele sabe que ele não pode fazer isso. Mas ele pediu a Deus, em suas orações, uma prova de que realmente ele teria que falar com a minha esposa. Então, em várias situações, nós não tínhamos contato assim direto com ele, né? Em 3 situações, minha esposa encontrou com ele na rua. Então, no entendimento dele, foi uma confirmação de que ele precisava falar com a minha esposa. Então, ele chegou para ela e falou que havia sonhado com meu sogro e que nesse sonho, meu sogro virava para ele e falava, avisa minha filha que eu estou muito bem, para ela não ficar preocupada, para ela seguir a vida dela que eu estou seguindo a minha. E ele deu um abraço nesse amigo dele e ele falou que sentiu uma coisa como se fosse real, aquele abraço dele. Ele ainda acordou sentindo a sensação do abraço e que passou esse recado para minha esposa. Então a gente percebe que uma pessoa que assim, não tem nada a ver, né, com o espiritismo, né, uma pessoa que a gente não tinha muito contato, em outro ambiente, e que recebeu essa comunicação para passar para minha esposa o que em pensamento ela tinha invocado, que é saber se ele estava bem. E ela recebeu a notícia de que realmente ele estava bem. E esse irmão, ele a princípio relutou, ele pediu uma prova de que realmente tinha que falar, e ele acabou falando pela prova que ele recebeu de Deus, segundo ele. E o que ficou mais marcante para ele foi o abraço, que foi uma coisa palpável, uma coisa que realmente ele sentiu. Acordou com aquela sensação. Nosso programa é tão legal, né? Quando vocês estão aqui que voa, né? Então a gente só tem mais 1 minuto até o intervalo, mas a gente volta. Mas antes desse intervalo, eu queria deixar uma pergunta bem rápida com a Lê. Bem rápido. Depois desse lindo depoimento do Marcos, que é da nossa irmã Verônica Tavares. Ela pergunta assim, olha só. A espiritualidade pode nos avisar através de sonhos o desencarne de um ente querido? Então nada é por um acaso. O Marcos acabou de falar agora sobre alguém que já estava desencarnado e veio num sonho. Agora ela pergunta isso para a gente. A espiritualidade pode avisar sobre o desencarne, que alguém vai desencarnar? É possível, mas a gente não deve acreditar. É preferível duvidar do que acreditar. Por que os espíritos viriam dizer que alguém ou fulano iria desencarnar? Com qual objetivo? Porque as premonições, no que eu entendo de premonição, as premonições são feitas para ajudar o ser humano e não para atormentá-lo. De modo que se você sonhou, alguém sonhou que o fulano ia desencarnar e realmente desencarnou, espera uma próxima premonição para saber se
realmente essa pessoa tem a mediunidade de premonição. Porque os espíritos, eles utilizam muito essa prática para atormentar o encarnado. Muitos espíritos, porque todos nós, Américo, temos obsessores, embora nem todos sejamos obsidiados, mas todos nós temos espíritos que tentam, são aquelas tentações, né? Que tentam fazer com que a gente se desequilibre, que a gente perca o rumo, e às vezes uma premonição desse tipo, porque imagina, se você sonha de repente que uma pessoa muito querida sua vai morrer a semana que vem, que sentimento você teria com relação a isso? Você ia ficar muito triste, muito estressado, e pode até atrair espíritos que possam ajudar você a concretizar um desejo horrível desse. Né? Eu digo horrível, morrer não é horrível, mas eu digo um desejo assim, que vai trazer sofrimento para todo mundo, para o espírito que vai desencarnar e para você também. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Não, com certeza. Porque eu acho que a premonição é um tipo de mediunidade que os espíritos a têm para ajudar a humanidade. Por exemplo, não para aterrorizar. Não para aterrorizar. Você tem uma premonição de uma criança caindo numa piscina. Então, isso daí serve para você falar, ai meu Deus, eu tenho que cuidar, eu tenho criança pequena e tenho piscina. Então, uma premonição para te ajudar. Boa, para tirar daquele caminho. Toda premonição tem que ser boa. Quando uma premonição é ruim, desconfia. Com certeza. Nossa querida irmã Leila, a gente vai para o intervalo agora, mas ela acabou respondendo algumas outras perguntas. Nossa equipe técnica aqui da TV Nova Luz tinha trazido a pergunta da nossa irmã Heloísa Kides, que falou assim, os sonhos são sempre avisos? A Leila acabou de responder que não, né? Muitas das vezes esses espíritos se aproveitam dos nossos sonhos para nos atormentar, colocar falsas coisas na nossa cabeça para justamente tirar a nossa paz. Luiz Romeu fala, lembrando que o nosso querido Luiz Romeu, que trabalha aqui conosco também, faz o programa com o nosso irmão Marcos, Jesus cuidando de você, todo sábado, 10 horas da manhã, aqui conosco na TV Nova Luz. Ele fala assim, ó, lembrando que no Monte Tabor, Jesus falou com Elias e Moisés, restabelecendo contato com os desencarnados, desde que seja com fim útil. Exatamente. Obrigado pela lembrança, meu querido irmão. Nossa Rosemary pergunta o que acontece com o espírito quando ele é assassinado. Nosso irmão Mauro Anderson pergunta se há algum código de conduta para comunicação com os espíritos. Tudo isso a gente vai tratar, está programado para a gente tratar aqui hoje, já tínhamos combinado. Então aguardem a gente daqui a alguns minutinhos, bem rápido, assista essa canção e daqui a pouco a gente está de volta. Até lá. De Arte traz para você este mês o livro Para Entender Allan Kardec, da escritora Doreen Contri. A autora analisa aqui a personalidade do codificador do Espiritismo, o contexto em que atuou e sua produção intelectual. Receba em seu lar mais essa bela obra e ainda o exemplar da revista Arte Espírita. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org. Clube de Arte, arte espírita, a serviço do bem. Olá, meus irmãos de casa que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pelas rádios. Sejam bem-vindos a esse nosso segundo bloco. Tratamos aqui hoje sobre a comunicação com os entes queridos. Nosso querido irmão Marcos Vinícius, nossa querida irmã Leila Brandão estão aqui tirando todas as nossas dúvidas, inclusive as minhas. E eu estou aqui impressionado, enquanto a gente fica aqui no intervalo, a gente fica comentando algumas coisas. Estou aqui impressionado com a memória do nosso querido Marcos, que o Marcos citou aqui cada trecho de onde estava, onde era na Bíblia, onde era, qual era a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Qual era o capítulo do livro. Então, assim, fantástico. Muito obrigado, meu irmão. Eu estou aprendendo, estou anotando aqui, para depois, quando eu estiver numa palestra, eu falar aquilo ali. Meu irmão, quais os espíritos que podem ser evocados? Todos. Segundo Kardec, lá no Livro dos Médios, novamente, capítulo 25 das evocações. Olha só. Depois, chegue em casa, se já estiver em casa, pegue esse capítulo do Livro dos Médios
ele esclarece toda e qualquer dúvida sobre a evocação. Então Kardec coloca que todo espírito pode ser evocado. Agora, se ele vai responder, já é uma outra situação. Sim. Conforme nós já colocamos aqui, vai depender de várias situações. Se ele está reencarnado, se ele está em condições de responder, mas se pode evocar qualquer espírito. Muito obrigado, meu irmão. Tem um irmão que perguntou aqui a gente antes do intervalo. Eu queria voltar a essa pergunta. É o Mauro Anderson Rodrigues. Ele fala assim, pergunta para o Marcos, ele fala o seguinte: há algum código de conduta para a comunicação com os espíritos? Acho que você até já deu uma falada sobre isso, mas para a gente ir direto mais nesse ponto. O único código de conduta é que você faça isso com recolhimento, com respeito e que seja conveniente, que não sejam perguntas puramente materiais. Assim, nós podemos até fazer algumas perguntas materiais, a gente pode citar como exemplo o Chico Xavier, que teve um período da vida dele que ele trazia, através da sua mediunidade, receitas para ajudar as pessoas com doenças físicas. Então isso era um pedido material. Mas sempre nas suas receitas, Chico trazia uma recomendação evangélica para a melhora da pessoa. Então você tendo recolhimento, você fazendo aquilo com sinceridade de sentimento e de pensamento, os espíritos eles vão nos atender de muito bom grado. E assim, via de regra, quando nós já temos uma reunião mediúnica dentro de uma casa espírita, naquele dia certo, naquele horário certo, nós já temos uma equipe espiritual que nos assiste e que estão sempre naquele horário. Então, espontaneamente, eles nos trazem o esclarecimento para algumas dúvidas. Muitas das vezes, a gente só em pensar em casa, eles já estão anotando e durante a reunião vem esse esclarecimento de uma forma espontânea. Muito obrigado, meu irmão. Irmã Leila, será que eu posso evocar os espíritos sem ser médium? Poder pode, você pode evocar qualquer espírito. Agora, se você estiver numa reunião mediúnica, você vai ouvir a resposta através de um médium, se o espírito estiver disposto a falar alguma coisa, se ele puder falar, que o Marcos também esclareceu. Agora, dentro da sua casa, se você não tem nenhum tipo de mediunidade, você vai evocar um espírito e você pode sentir, como o Marco me falou aqui em off, você pode sentir num grau qualquer. Você pode sentir um arrepio, você pode sentir a presença daquele espírito ali, mesmo não tendo a mediunidade ostensiva. A gente chama a mediunidade ostensiva aquelas pessoas que já vieram preparadas para o trabalho mediúnico, que aí sente a presença dos espíritos, alguns até veem no campo psíquico, né, tem evidência, ouve no seu campo psíquico também a voz do espírito e tal. O Raul Teixeira era um que dizia que entrava no ônibus e ele via o ônibus cheio e as pessoas senta, ele não sabia onde ele podia sentar. Aí depois, olha que interessante o Raul contou, depois ele descobriu uma fórmula de saber qual era encarnado e qual que era desencarnado, para ele, né? Que os encarnados caminham e o desencarnado andam levitando. Então ele não via o pé. Quando ele não via o pé, ele dizia assim, é desencarnado. Não é interessante? É bacana essa evidência, né? Olha, mas eu não queria ter essa evidência toda, pois não. Porque eu vou até perguntar para o Marcos agora, quem tem essa evidência toda, só vê espírito de luz? Não. Com certeza que não. Vê tudo que é tipo de espírito. Então deve ser um terror, já imaginou? O meu avô, que eu tenho assim um carinho muito grande, já se encontra na parte espiritual, ele era um médium ostensivo, né? Ele tinha muita evidência. Então ele contava para mim, assim, cada caso, né, que ele via. Então realmente, você quando tem essa mediunidade ostensiva, você vê o que você quer e o que você não quer. Sendo que isso tudo serve como aprendizado, né, de auxílio para os nossos irmãos. Você vê muita coisa não muito agradável, né? Nossa querida irmã Fátima Mota diz assim, Américo, Marcos, Leila, eu estou chegando agora atrasada. Seja bem-vinda, minha irmã. Daqui a pouco, quando a gente acabar, você volta um pouquinho a fita. Isso que é bom, tá vendo? Antigamente demorava um tempão. Eu me lembro quando a gente ia rebobinar a fita, tinha que apertar assim, ficar esperando aquilo rodar. Agora não, quando acabar, você só clica ali e ele volta instantaneamente, você vê o início. Então, os irmãos que estão chegando agora, tanto na Rai TV quanto na TV Nova Luz, sejam muito bem-vindos. Estamos falando aqui hoje sobre a comunicação
com os entes queridos. Eu vou perguntar ao meu irmão, aliás, antes de eu perguntar para você, eu vou perguntar ao pessoal lá de casa. Vocês aí de casa, que isso aqui é uma curiosidade danada minha também, e como eu estou aqui tentando descobrir a resposta, vou pedir que vocês também coloquem. É o seguinte, qual é a linguagem que deve ser utilizada para se comunicar com os espíritos? Você aí de casa sabe? Coloque para a gente aqui no chat. Todo mundo tem que chutar, tá? Nem quem não sabe, fala o que acha. Quem sabe, explica. Mas eu quero saber de você aí de casa, qual é a linguagem que pode ser utilizada, ou que deve ser utilizada, para evocar esses espíritos. E antes até da gente falar, enquanto vocês colocam aí no chat isso, queria perguntar para o Marcos, bem rapidinho, enquanto o pessoal coloca aqui no chat, o seguinte, até que ponto eu posso ficar fazendo essas evocações? Acho que além daquelas do primeiro bloco, tem mais perguntas, então eu acho que o pessoal ainda ficou nessa dúvida. Até que ponto eu posso ficar evocando esse espírito sem prejudicá-lo? Tem inclusive uma irmã que coloca aqui no chat que ela, no centro espírita que ela frequenta, aprendeu que o telefone sempre toca de lá para cá e não daqui para lá. Então, até onde eu posso ir sem prejudicar os seres que já desencarnaram? Então, foi muito boa essa colocação dela, porque essa é uma assertiva de Chico Xavier. Quando as pessoas chegavam até ele sempre falava que o telefone tocava de lá para cá. E um exemplo clássico que nós temos disso é uma das fases da vida de Chico Xavier, em que ele trazia aquelas cartas consoladoras para as mães. Então, as pessoas chegavam lá, no centro, ficavam horas e horas esperando, e ele vinha trazendo as mensagens. Nem sempre todas as mães recebiam, muitas outras recebiam. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, sempre devemos ter em mente o objetivo da evocação. Se é um objetivo sério, de cunho moral, não ficarmos evocando para saber coisas materiais, coisas frívolas, e sim coisas sérias, para algum esclarecimento, mesmo que não seja o espírito familiar, mas um espírito que detém algum conhecimento em alguma área, que vai ajudar a gente na reunião mediúnica. E todas essas mães que receberam carta do Chico Xavier, a maioria delas depois fizeram algum trabalho voltado para o bem, porque os seus filhos sempre pediam que elas criassem algum trabalho ligado ao bem, porque era uma forma de eles estarem conectados. Olha só, o pessoal já está respondendo aqui, tá? Nossa Que pergunta bom. que a gente fez. Ainda bem, né? Para a gente não ficar triste, carente, né? Então, olha só, o pessoal fala assim, ó, Luciano Leandro fala, pensamento é tudo, para sintonizar com os espíritos telepaticamente. Fátima Mota, acredito que seja pelo pensamento. Zilda Ataíde diz, pela linguagem do amor. Roseli Fava, Wanda Soares diz, pensamentos positivos, através dos pensamentos. A nossa Mônica Nunes fala, através do pensamento e da linguagem do coração. Ângela de Copacabana. Ó, os irmãos estão respondendo aqui, assim a gente fica feliz, né? Tem um irmão que perguntou aqui, e eu vou pedir para você guardar essa pergunta que eu posso esquecer, vai ser para você. Ele pergunta assim, será que uma pessoa que teve aneurisma cerebral, ela recobra a consciência após a desencarnação? Então segura essa aí com você, enquanto o nosso irmão Marcos Vinícius fala para a gente qual é a linguagem para se comunicar com os espíritos. Eu vou responder com uma outra pergunta. O que é um espírito desencarnado? Somos nós, sem o corpo físico. Então a mesma linguagem que nós temos aqui na Terra, nós teremos com os nossos irmãos desencarnados, porque depois que o espírito desencarna, ele continua da mesma forma, com os mesmos vícios, os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Então nós só precisamos ter o respeito e aquele recolhimento, e o pessoal já respondeu, é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Quando nós pensarmos, eles já estarão captando. Mesmo que as minhas palavras sejam outras, eles vão captar o meu pensamento e o meu sentimento. Então, meu irmão, quando está aquela sessão de psicografia no centro, por exemplo, não há um pecado assim, se eu ficar lá na assistência pensando assim, puxa, eu queria tanto que a minha mãezinha que desencarnou desse uma comunicação, isso não é um pecado, então? Não, de forma alguma. Isso é um sentimento de carinho e de amor. E com certeza, se a mãe dela estiver lá, e se houver condições, como nós já falamos, né, de interação fluídica, se for permitida pela espiritualidade superior, se for conveniente, ela vai receber o recado da mãe dela, com certeza. Minha irmã Leila, Sim. o irmão que desencarnou com aneurisma,
ele recobra a consciência quando desencarna? Pois é, vai depender, né? E essa resposta não é uma resposta tipo assim, 2 mais 2 são 4, porque depende da pessoa que desencarnou, a forma que ela desencarnou, o nível evolutivo dela. Se for um espírito já com certas conquistas, certamente ela vai despertar com um pouco de lucidez, assim, vai passar alguns momentos até que ela recobre a sua lucidez, porque o tipo de morte não danifica o perispírito, né? Mas isso vai depender. Eu não posso responder, porque cada caso é um caso, né, Marcos? Com certeza. Não tem como você dizer assim, a pessoa teve um aneurisma, pode imediatamente se comunicar. Via de regra geral, não. Pelo que a gente estuda na literatura espírita, qualquer tipo de morte, a pessoa precisa de um tempo para retomar a sua consciência. Por exemplo, quando você acorda, você vai para um hotel que você nunca foi, você dorme. Quando você acorda de manhã, você fica um pouco perturbado, né? Você não sabe onde é que está a porta, onde é que está a cama, você fica assim um pouco mareado. Agora, você imagina você largar o seu corpo físico, que foi um veículo de comunicação seu há bastante tempo, né? Pelo menos o tempo na realidade espiritual não é como o nosso, mas a gente fica um tempo utilizando desse aparelho aqui. Quando você se desvencilha dele, você vai passar um tempinho até se adequar ao novo ambiente, à nova situação. Tem casos de pessoas de experiência quase morte. Teve um amigo meu que era totalmente materialista, é muito interessante, às vezes eu conto esse caso, porque ele sempre encontrava comigo na faculdade, ele fazia assim, brincava assim comigo, porque sabia que eu mexia com os espíritos, né? E ele falava assim, essa daí gosta de conversar com os fantasmas e tal. E aí, passaram-se os anos, 20 anos depois, olha como são as coisas, né? Nós estávamos numa reunião da BM, que meu marido é engenheiro, a gente estava na reunião, vem lá o Bira, esse amigo meu, se ele estiver me ouvindo, eu acho que não, mas se tiver ele vai lembrar. Ele veio e falou assim para mim, Leila, eu tenho que te dar um abraço, tenho que te pedir desculpa, porque eu brincava demais com você, não sei se você ficou aborrecida comigo, mas eu tive uma experiência de quase morte. Aí ele foi relatar que ele teve um infarto, foi hospitalizado, e chegando no hospital, ele viu a vozinha dele que chegou e falou com ele, oi Bira, tudo bem, vim te dar um abraço. E ele falou assim, vó, você não está morta? Aí que caiu a ficha, que a avó dele, não, meu filho, ninguém morre. Aí ele falou assim, mas como é que eu estou te vendo? Aí caiu a ficha dele no momento que ele olha para trás, ele vê o corpo dele. Então, ele volta imediatamente para o corpo, naquele pânico de que estava morto, né? Voltou à vida, claro que ele viu lá os médicos fazendo a massagem cardíaca, a ressuscitação, né? E aí ele voltou. Então, ele falou para mim que ele nunca mais foi o mesmo. E todas as pessoas que passam por essa experiência quase morte, as pessoas mudam completamente as escolhas na vida, porque aí fica aquela certeza absoluta, né, de que a vida continua. Nosso querido irmão Edemilson Martins fala de novo aqui sobre a questão do suicídio. Se tiver tempo a gente vai falar também novamente. A gente falou um pouquinho sobre ela no primeiro bloco, mas se tiver tempo eu volto a essa sua pergunta. A Denise de Curitiba fala, Leila, Leida Brandão e Marcos Vinícius, o programa está muito esclarecedor. Obrigado, minha querida Denise. Damares Pereira fala assim, quando a pessoa vive durante muitos anos com esquizofrenia, como ela desperta na espiritualidade? Vou passar para o Marcos. Com lucidez ou não? Assim, essa resposta até a Leila já respondeu. Porque nós temos 3 fases ao desencarnar. Primeiro, é o desencarne propriamente dito, você se desligando do corpo físico. Tem muitas pessoas que se desligam rapidamente e outras que demoram, às vezes, até semanas e meses. Nós temos a fase da perturbação, foi aquela fase que André Luiz passou lá no umbral, e tem aquela fase que você está despertando para a sua espiritualidade, para a sua realidade verdadeira, que você toma consciência que você não vive mais na matéria e que continua vivo. Então, como a própria Leila colocou, vai depender da situação do espírito. Se, por exemplo, naquela encarnação dele que ele teve esse problema físico,
ele conseguiu sanar todos os seus problemas, todas as suas pendências, o despertar dele vai ser breve. No entanto, se ele for ainda um espírito recalcitrante, que ainda traz muita mágoa no seu coração, ainda traz de existências pretéritas, né? Esses resquícios, quando ele despertar na espiritualidade, ele ainda vai continuar com a esquizofrenia. Como Kardec mesmo fala no Livro dos Médiuns, capítulo 25. Olha só, Leila, sobre... isso aí é para humilhar a gente. Eu não lembro de uma, Leila. sobre a loucura. Ele fala justamente isso. Tem espíritos que, quando desencarnam, eles despertam a sua consciência e já acordam para a nova realidade. Outros pensam que continuam loucos e permanecem naquele estado até que a sua experiência, a sua expiação, a sua provação termine. Então nós não podemos avaliar isso. É como a questão da reencarnação, né, que Kardec pergunta aos espíritos o tempo de reencarnação. Então Kardec responde que pode ser de algumas horas e pode variar às vezes de milhares de centenas de anos. Meu irmão Marcos, aproveitar que tu já está falando para você lembrar mais alguns capítulos para a gente. Eu posso evocar o espírito, mas tem que ter referência. Tem que dizer onde está. Eu posso evocar o espírito de uma pessoa viva? Com certeza. Assim, no estado que nós estamos cochilando ou dormindo, eu, o espírito, me desprendo do meu corpo físico. Ele não falou referência, tá vendo? Calma, calma que ele eu vai vou falar. chegar lá. Deixei a pegadinha para você. Então, no momento que eu estou dormindo, que eu estou cochilando, eu posso ser evocado e ir até uma reunião e me apresentar. Tem um caso, que eu não me lembro o livro agora, mas que Kardec traz o exemplo de uma senhora médica que está dentro de casa, ainda na época de Kardec, e ela tem um neto que está dormindo no quarto. E ela evoca o espírito, revista espírita, né? Ela evoca o espírito do neto. Então ele vem e começa a psicografar. De repente o médium para de psicografar. Aí ela percebe que ele se mexeu lá no quarto, né? Aí quando ele adormeceu de novo, a médium continua a psicografar. Agora eu vou trazer, como o Américo pediu, uma base, né? Só que essa base a gente vai inverter um pouquinho. Tem um caso bem interessante que está no livro Nosso Lar, capítulo 48. Olha só. O pessoal que está aí de casa, por gentileza, vocês confere. Para ver se nosso irmão não está pregando uma peça em mim e na Leila. Que a gente está aqui do lado, para vocês terem ideia, não tem nenhum papel aqui não, o irmão não está olhando para nada não. Então a gente está impressionado aqui, absurdo. Se vocês aí de casa descobrirem algum erro, vocês coloquem aqui no chat, que é para eu e a Leila ficarmos sabendo. Essa história é bem interessante, porque Ricardo, que vem a ser esposo de Laura, que está em nosso lar, é o pai de Lísias. Então ele já está reencarnado e ele está na idade de infância. Então eles marcam uma reunião lá em nosso lar, em que Ricardo virá a nosso lar para falar com eles. Ou seja, foi uma evocação ao inverso, né? A espiritualidade evocando um espírito reencarnado. Então é feito o preparo lá na casa de Laura, e André Luiz ele é convidado para assistir essa reunião. Então tem mais ou menos um pouco mais de 30 pessoas, e é mais ou menos 00:40, e aí é dado o aviso por Clarencio que estaria na hora de Ricardo vir visitar eles. E o interessante, que aí já vou entrar numa outra questão que nós falamos aqui, que ele fala que a distância mais ou menos de 4 metros, existe uma circunferência de forma de cristal, de mais ou menos 2 metros, ligada por uns fios num alto-falante. Isso lá na década de 40, que nosso lar foi de 1944. E que dentro dessa esfera tinha uma substância leitosa, e Clarence explica que aquilo era para proteger o espírito de Ricardo, para que ele não recebesse as emoções dos seus familiares que estavam desencarnados no plano espiritual, quando da comunicação. Então Lísias, ele começa a tocar uma música junto com os seus familiares, né? E daqui a pouco aparece Ricardo nesse globo, já na forma adulta, sendo que ele está reencarnado como criança. E aí ele traz o recado para os seus familiares, dizendo a Laura que logo em breve ela estaria reencarnada junto dele, que ele não queria facilidade na encarnação dele para que ele não falhasse, e que Lísias também iria reencarnar. E ali se processa a reunião, e no final Clarence faz uma prece, e ele retorna ao seu corpo físico.
E eu vou pegar um gancho, né, com aquela pergunta 935 do 934 do Livro dos Espíritos, que diz que atualmente nós não temos meios mais eficazes de nós termos a comunicação com os nossos irmãos que estão no outro lado. Mas lá na frente nós teremos. E hoje nós já temos pesquisas e estudos dentro da transcomunicação instrumental. E com certeza lá na frente nós teremos um aparelhinho que iremos nos comunicar com os nossos irmãos desencarnados. Tipo, hoje nós temos um celular, né, que através do Skype a gente conversa com uma pessoa que está lá na Ásia, na China, na Europa. Assim, daqui a alguns anos, quando estivermos moralmente preparados, com certeza teremos aparelhos em que nos comunicaremos ao vivo com os nossos irmãos desencarnados, diminuindo um pouco essa dor da separação que hoje ainda é necessária por estarmos no mundo de provas e expiações. Então acredito que no mundo de regeneração, que já está chegando, nós teremos esses aparelhos. Isso será muito mais comum, né? Com essa certeza. Comunicação. Meu irmão, muito obrigado. Nós estamos aqui com mais de 1 hora de programa. A produção está avisando a gente que a gente tem que parar. Dá vontade da gente continuar, né? Tá toda a nossa família assistindo, família do Marcos, da Leila. A minha também está lá em casa assistindo, mas tem que parar. Então eu queria fazer 2 perguntas finais para vocês. Uma para cada aqui, para vocês darem para a gente essa última contribuição. Todo mundo está falando aqui que o programa está muito bacana por conta de vocês dois. Então, muito obrigado mesmo por todo o esclarecimento trazido. E eu queria perguntar primeiro para a Leila o seguinte: o que eu posso fazer para diminuir a minha dor diante dessa separação do ente querido? Pois é, meus irmãos, é lembrar que tudo vai passar. A vida, a beleza da vida são as transformações, a mudança. E nós estamos aqui também de passagem. Então, nesse momento de dor, é só colocar no pensamento, vai passar. Essa dor é transitória, nenhum de nós foi feito para o sofrimento, nós somos criados para o amor e a felicidade. A dor ainda acontece pelo nosso nível evolutivo, a gente faz escolhas equivocadas, a gente sofre muito mais do que deveríamos sofrer se nós compreendêssemos a grandeza da vida. Então é só lembrar que ninguém morre, ninguém vai morrer, isso é uma notícia maravilhosa, né? Que a gente tem teremos ainda muitas oportunidades de reencontrar os nossos familiares, onde quer que eles estejam, os nossos amigos queridos, e curtir a dor com tranquilidade. Dói, né? Ninguém gosta de se separar de ninguém. A gente quer ficar sempre juntinho das pessoas que a gente ama, especialmente. Mas não é possível isso, porque é da lei que a gente precisa, como diz Kardec naquela frase bonita, o prelúdio das idas e das voltas. Eu acho lindo isso. A gente ora está aqui, ora está na erraticidade. E a gente vai ter muita chance de reencontrar, e os corações que se amam nunca se separam. Nunca, não existe separação para o amor. Então é só lembrar, vai passar. Que Jesus nos abençoe, já vou me despedindo, que eu sei que está no momento final, e que vocês aceitem com calma, com paciência, os momentos difíceis, os momentos de dor. Muita paz para todos. Muito obrigado. E muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. Meu querido Marcos, a Leila falou muito bacana aqui sobre esse reencontro, né? Só que algumas vezes a gente não tem essa força tão grande, essa certeza tão grande. E eu queria deixar para você a última pergunta, que é a seguinte: como fazer para a gente ter essa certeza do reencontro? É assim, é uma pergunta que a resposta é individual. Está dentro do coração, né? Está dentro do coração de cada um. Então, cada pessoa, ela vai encontrar uma forma de amenizar essa dor. Mas o conhecimento da doutrina dos espíritos, quando nós aprofundamos esse conhecimento, ele vai nos dando base para que essa dor seja mais suave. Então, eu diria que buscar estudar a doutrina de Kardec, dos espíritos, né? Buscar fazer leitura dos livros, principalmente da série de André Luiz, que é bem reconfortante. Então, a partir desse estudo, desse conhecimento que nós vamos tendo,
nós começamos a construir dentro de nós uma certeza da continuidade da vida. E na medida que nós temos esse conhecimento, nós vamos alargando o nosso campo áurico, o nosso campo de percepção. E esse intercâmbio, ele vai se tornando mais patente. Então, na medida que nós começamos a fazer entrar dentro de nós esse conhecimento, começa a sair de nós essa vibração de certeza. E aí nós começamos a ter essa percepção. Eu vou citar um caso particular meu, como já falei aqui, e até no outro programa também já disse, eu tenho uma ligação muito forte com meu avô materno. Então, ele já está desencarnado há bastante tempo, e sempre, quando está se aproximando do meu aniversário, ele vem me dar um abraço. E eu sinto esse abraço. Você, quando tem esse sonho, que é um sonho espiritual, você acorda com a sensação, seja do aconchego do abraço, seja de um perfume. E todos nós temos essas situações de conforto, só que muitas vezes a gente não percebe. Quantas e quantas vezes a gente vai dormir triste pensando no amor que já se encontra do outro lado, e no dia seguinte nós acordamos sentindo um conforto em nosso coração. Uma alegria que a gente não sabe explicar de onde que é. Com certeza foi um encontro que nós tivemos com esse querido irmão que já se encontra do outro lado. Então assim, Deus, Ele nos criou para o amor e para a felicidade. E como foi bem colocado pela Leila, Deus não separa quem se ama. Então nós temos essa oportunidade de nos reencontrar no momento que nos desprendemos do corpo físico, através do processo do sono, embora não nos lembremos, e também muitas das vezes, em alguma situação corriqueira nossa, seja em casa, seja no centro espírita, até mesmo no ambiente de trabalho, que nós estamos conectados, né, vibrando numa faixa um pouco mais elevada, que o estudo nos promove isso, nós conseguimos perceber a presença desses irmãos. E eles sempre estão do nosso lado, seja por evocarmos por pensamento ou sentimento, ou quando é permitido eles virem e eles nos afagam, nos dão um beijo, nos abraçam, nos fazem um carinho. Isso está muito claro na literatura de André Luiz. Ele fala das visitas que esses irmãos queridos nos fazem e que muitas das vezes a gente não consegue perceber porque nós estamos preocupados com as coisas materiais. Então precisamos tirar um tempo da nossa vida para orarmos, para meditarmos, e aí nós vamos conseguir sentir essas vibrações. Muito obrigado, meu querido irmão. Obrigado, Leila, mais uma vez. Obrigado a cada um de vocês aí de casa que nos assistiu hoje, a vocês que nos ajudaram a compartilhar. A produção trouxe aqui pra gente que a gente estava com mais de 120 irmãos na Rede Amigo Espírita, mais de 60 na TV Nova Luz, e só no YouTube. Então, só no YouTube a gente teve mais de 200 participações simultâneas ao vivo. Se a gente somar a Face também da TV Nova Luz e da Rede Amigo Espírita, sem dúvida nenhuma, só nessas duas transmissões a gente passou de 300 pessoas juntas conosco, hoje ao vivo participando. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, só acontece porque vocês aí de casa nos ajudam a compartilhar. A TV Nova Luz, a Rede Amigo Espírita, a gente vive numa pindaíba danada e a gente só consegue levar, não tem verba para marketing, não tem nada. Essa é a grande verdade, a nossa realidade. E a gente só consegue levar esses programas a tantos irmãos porque vocês de casa nos ajudam, compartilhando, chamando pessoas, marcando nomes no Facebook, levando pelo WhatsApp, criando playlist no YouTube, enfim. Vocês é que nos ajudam a levar esses programas a tanta gente. Então, nosso reconhecimento, nossa gratidão a cada um de vocês aí de casa, que nos dão cada vez mais força para seguir aqui na TV Nova Luz e na Rede Amigo Espírita, fazendo esses programas para cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Continuem conosco, daqui a pouco a gente vai passar a programação semanal, tem muitos programas legais aqui na TV Nova Luz. Também daqui a pouquinho, começando às 8 horas, tem o estudo na Rede Amigo Espírita, do nosso querido irmão Mauro Guimarães, que é um estudo maravilhoso, imperdível. Ou seja, o que mais tem é conteúdo de qualidade para a gente se entregar. Às vezes a gente reclama que a mídia só passa tragédia, só passa coisa ruim, e na verdade a gente tem tanta coisa legal para a gente assistir. Então, muito obrigado a cada um de vocês, um beijo no coração e até segunda que vem, às 19 horas, aqui na TV Nova Luz e na Rede Amigo Espírita. Um beijo.
O Clube de Arte traz para você este mês o livro Para Entender Allan Kardec, da escritora Dora Encontre. A autora analisa aqui a personalidade do codificador do Espiritismo, o contexto em que atuou e sua produção intelectual. Receba em seu lar mais essa bela obra e ainda o exemplar da revista Arte Espírita. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.